O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema do programa Elas por Elas dessa semana é Saúde Integral da Mulher. E hoje a advogada e mediadora da roda de conversa, Maia Aguilera, chama a coordenadora do Setorial Nacional de Saúde do PT, Eliane Cruz, e a psicóloga Graziele Tagliamento para discutir o tema. Olá, companheiras! Como vocês estão? Bem-vindas a mais uma roda de debate da TV Elas por Elas. Hoje a gente conversa sobre saúde da mulher, saúde integral da mulher, o nosso módulo 2. A gente tem aqui no nosso debate de hoje duas companheiras, a Graziele Tagliamento, que é professora da Universidade Positivo, é psicóloga, com graduação e mestrado em psicologia, com ênfase em saúde de pessoas LGBTIs e direitos humanos, é ativista da Liga Brasileira de Lésbicas, a LBL, e da rede Lesbi, e que é de ativistas e pesquisadoras lésbicas e bissexuais do Brasil. É também coordenadora de pesquisa do Lesbocenso, primeiro mapeamento das vivências de lésbicas no Brasil e, na verdade, o primeiro mapeamento do mundo, das vivências de lésbicas do mundo. Estamos aqui também com a companheira Eliane Cruz, que é a nossa coordenadora do Setorial Nacional de Saúde do PT. Ela é assistente social, mestre em Direitos Humanos e Cidadania e doutora em Bioética, e é educadora popular. Tanto a Eliane como a Graziele foram professoras das nossas aulas dessa semana sobre saúde integral da mulher, junto também com a Chopeli Santos, que é técnica de enfermagem, presidenta da Articulação e Movimento para as Travestis e Transsexuais de Pernambuco, a Amotrans, e vice-presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. Então, essas três companheiras que deram nossas aulas dessa semana. A primeira aula sobre saúde das mulheres na conquista do espaço público, que foi dada pela Eliane. A segunda aula sobre saúde das mulheres lésbicas e bissexuais, que foi dada pela Graziele. A terceira aula sobre a saúde da mulher trans, que foi dada pela Chopeli. E a quarta aula sobre saúde mental, que também foi dada pela Eliane Cruz. Então, a gente
convida vocês a assistirem as 4 aulas, são muito boas. Eu já agradecer de cara, né, vocês duas por terem nos presenteado com esse conhecimento, essa troca, que a gente pode continuar agora no nosso debate. Infelizmente, a Chopeli não pôde participar hoje, mas vamos ter um debate, então, com as nossas duas professoras, aprofundando algumas questões que foram trazidas nas aulas. Então, mais uma vez, a gente deixa o convite para vocês assistirem às aulas, que estão realmente muito boas, depois de assistir o nosso debate de hoje. Queria começar perguntando, que eu vi que na aula 1, a Eliane mostrou que a gente tem concepções de saúde da mulher em disputa, né? Então, a saúde da mulher, e isso é uma coisa que a gente viu também no módulo 1, né, de saúde integral da mulher, não é apenas não tem que ser considerada apenas no período materno-infantil, mas sim durante a vida inteira, né? Se trata de saúde integral, em todos os momentos da vida. Entretanto, né, tão importante quanto essa questão da integralidade, também é o reconhecimento da diversidade da experiência de ser mulher e seus desdobramentos nas políticas de saúde. E na aula 2, a Graziele trata da questão também da conquista do espaço público pelas mulheres, especialmente sobre a visibilidade das lésbicas e bissexuais. Eu queria ver se a gente podia conversar um pouquinho, se vocês comentassem essa questão, né, da diversidade, da integralidade, que ambas trataram nas aulas, e que acho que é um ponto bem importante do nosso debate de saúde integral da mulher. Então, quem quiser começar, se puder, a Grazi talvez começar? Posso começar sim. Olá a todas, a todos e a todes. Muito obrigada, Maia, e a toda a equipe, Eliane. Bom, eu acho que acho que é importante a gente voltar um pouco aos princípios, né, do próprio SUS, que a gente tem lá, né, a universalidade, a integralidade e a equidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa, né, garantir uma igualdade de direitos, de acesso à saúde, de acesso, né, à saúde integral de uma forma geral para todas as mulheres, independentemente de quem sejam. E aí a gente tem o princípio da equidade, que é o quê? A gente não pode deixar que essa igualdade de acesso anule as especificidades de cada mulher, da sua história, né, pessoal, que é construída socialmente, produzida socialmente nessa interlocução, e da sua, né, origem, da sua orientação sexual, da sua religiosidade, da sua identidade e expressão de gênero. A gente precisa que essas diferenças também apareçam, também sejam valorizadas e não sejam anuladas, que é o princípio da equidade. Então, quando a gente pensa, né, nessa integralidade dos serviços, na integralidade das nossas práticas em saúde, a gente tem que considerar as especificidades também. Porque a mulher lésbica, por exemplo, que é até um exemplo que eu dei na minha aula, que não tem nas suas práticas sexuais penetração, no exame preventivo, os cuidados devem ser diferentes. Vou até entrar um pouquinho, né, na questão das mulheres trans, que também têm as suas especificidades, são corpos específicos. Isso significa que sejam menos ou mais? Não, são corpos distintos. O meu corpo é distinto de uma outra mulher, seja ela cis ou trans, lésbica ou heterossexual ou bissexual. E essas especificidades têm que ser levadas em conta durante, né, os nossos atendimentos e durante as nossas construções de ações e de políticas públicas. Porque senão a gente também está anulando essas diferenças. E ao anular, a gente não
não contribui para que o acesso seja de fato efetivo, para que todas as pessoas tenham acesso à saúde. A mulher trans, por exemplo, nós temos que verificar, por exemplo, se ela fez uso do silicone industrial. Ah, mas o silicone industrial é proibido. Sim, mas para muitas é a única alternativa para ter o corpo com o qual ela se identifica, que é importante para si, pois não tem acesso ao processo transexualizador, às cirurgias do processo transexualizador, que infelizmente a fila no Brasil para esses procedimentos é muito grande, quando tem, né? Então, é importante a gente levar em conta essas especificidades, partindo do princípio da equidade, para que haja, de fato, a universalização e integralidade dos atendimentos e das práticas e políticas públicas. Então, quero cumprimentar a Maia, cumprimentar a Graziele nessa roda de conversa. Quero, assim, complementando a fala, não é nem complementando, mas dialogando com a fala da Graziele, acho que a questão da diversidade na atenção integral à saúde da mulher, ela é uma questão que foi incorporada ao longo dos anos, mas principalmente das próprias lutas, né? Quando as atrizes se apresentam com as suas diversidades, com as suas necessidades específicas, exatamente para a gente fazer e aplicar esse conceito que foi colocado pela Graziele da equidade, né? E a equidade é tratar as pessoas a partir das suas diferenças, e sempre na expectativa de que a gente tenha igualdade de direitos, né? Mas, de fato, para entender a igualdade ou para alcançar a igualdade de direitos, nós precisamos tensionar onde é que estão as desigualdades, digamos assim. Então, nesses anos, né, que eu trabalho na saúde há muitos anos, né, e estudei também, estudo, né, a questão da saúde da mulher, mas mais a partir de um conceito de organização e de conquista do espaço público, né, das organizações das mulheres dentro da própria saúde. Então, uma coisa que eu sempre valorizo muito são os espaços de participação social organizados nacionalmente, regionalmente, estadualmente. Como falei na minha aula, né, o Conselho Nacional de Saúde, ele foi redemocratizado em 1990 com a participação da sociedade civil no Conselho Nacional. Mas a Lei Orgânica do SUS determinava a criação de algumas comissões intersetoriais que deveriam acompanhar a produção de saúde no país, mas ela não tem, se vocês olharem na Lei 8.080, não tem lá a Comissão de Saúde das Mulheres, né? Foram as próprias mulheres, dentro do Conselho Nacional de Saúde, que criaram essa comissão em 1993. E são 30 anos, quase 30 anos, né, de Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, que também existe nos estados, que também existe em muitos municípios, e que é um espaço onde eu acho que esses debates são trazidos, né, com qualidade, onde as tensões são colocadas e onde essa disputa entre a condução da política de saúde da mulher por uma via de atenção materno-infantil ou por uma via de direitos sexuais e de direitos reprodutivos é sempre colocada em xeque. Essa é a questão em todos os lugares, né? Sempre a mulher é vista a partir da sua função de mãe, né? Então, é materno-infantil, né? Sempre nesse contexto. E isso é uma tensão nacional e internacional, né? Que já tivemos aqui no Brasil, no mundo, né? Políticas de controle da natalidade, isso sempre terminando por aqui assim. O corpo feminino, a intervenção sobre o corpo feminino, ela é feita a partir de uma ótica masculina, né? Se a gente voltar um pouco na história, um século atrás, a gente vai sempre visualizar, né, que a medicina, majoritariamente, né, no final do século, séculos, né, muitos séculos, nós vamos pegar aqui do século XIX para o século XX, né,
Quando você começa a discutir a obstetrícia, a ginecologia, ela é feita a partir de uma perspectiva masculina. A intervenção e a leitura do corpo feminino é feita sobre uma perspectiva masculina, porque não existiam médicas, existiam médicos, certo? E, inclusive, o cuidado com o corpo da mulher, então, ele é feito, visto, organizado, e tem uma perspectiva a partir desta visão masculina e, portanto, essa visão masculina sobre o corpo feminino é do aparelho reprodutor, e não da satisfação sexual, e não dos seus desejos, e não das suas necessidades específicas. Eu queria só, assim, dizer uma coisa que para mim é importante nessa roda de conversa. Eu sei que a Chopeli não está, mas você me disse que ela é da ANTRA, né? E eu sempre gostei, eu queria mandar assim, um abraço para ela, né, para todas as amigas da ANTRA, pela passagem da nossa colega Fernanda Benevenuti, que foi do Conselho Nacional de Saúde, representando a ANTRA, né? Infelizmente, ela faleceu no começo de 2020, mas ela foi uma grande lutadora dentro do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, pelo nome social, que a gente, inclusive, incluiu no debate, incluiu como política pública no governo, foi no governo Dilma, certo? Quando o Alexandre Padilha era ministro. Mas foi uma luta feminina, foi uma disputa feminina vencida, né, conquistada. Fernanda presente. Fernanda Sempre. presente. Obrigada, Eliane. E você estava falando, né, eu estava pensando como o conhecimento das mulheres sobre a gente mesmo muitas vezes foi apagado, não foi reconhecido, como, por exemplo, quando o único conhecimento, né, sobre o corpo legitimado era da medicina, que era totalmente na mão dos homens, né? Então, restrita a mão dos homens, assim. Então, a importância também das mulheres estarem, né, em todos os espaços e, enfim, trazendo a nossa perspectiva também, né, as nossas perspectivas, porque as mulheres, nós somos diversas, temos diversas perspectivas, e queria que vocês trouxessem um pouco, porque nas aulas 1, 2 e 3 é abordada a questão da história da construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, de programas como, por exemplo, o PAISME, e a Chopeli, ela recupera na aula 3 que a história do próprio movimento LGBT começa na saúde, né? A Grazi também coloca essa questão, e a Chopeli recupera a questão com relação às mulheres trans e travestis. E em todas essas experiências de construção desse sistema, né, e dessas políticas públicas, é impossível não notar que a participação social foi e é fundamental, né? E eu queria, então, que a gente conversar um pouco, aprofundar a questão da importância da participação social nessa construção dessas políticas públicas, tanto da perspectiva da garantia da integralidade, como da diversidade, né? Então, a participação social colocando as mulheres de diversos pontos de vista, inclusive se são usuárias, se são profissionais, se são, né, de diversos lugares de sujeito dentro da saúde, e justamente já numa condição de sujeito, não de objeto do olhar dos homens ou do olhar do patriarcado, do hétero patriarcado, do cis hétero patriarcado que a gente tem na sociedade, né? Então, essa experiência da participação social enquanto uma alternativa a esse sistema é uma forma da gente, né, conseguir que as políticas e que os espaços estejam mais adequados para a gente não precisar se encolher para caber neles, né? Então, queria ver se vocês podiam conversar um pouco da participação social, que é fundamental, tanto na história da saúde como do PT, do modo petista de governar, do movimento social, da luta pela democracia. Eu fico emocionada com esse tema, mas quero passar a palavra para vocês
logo para a gente continuar o nosso bate-bola. Se puder ser, então, dessa vez, a Eliane primeiro, para a gente alternar. Posso. Eu sou mãe e eu sou avó também, né? Então, assim, acho que ser mãe, né, também um desafio, né, nesse país, porque as políticas de atenção integral à saúde da mulher, ou as políticas para as mulheres, elas, como eu disse, numa perspectiva, ela tem que ter uma perspectiva social, uma perspectiva de olhar social. Então, assim, muitas mulheres nesse país, elas são mães na adolescência, né? Então vemos aí lá na atenção básica em saúde, muitas vezes as primeiras consultas, né, na área de ginecologia nem sempre vão orientar essa menina, né, sobre a questão dos cuidados preventivos. Então, acho que essa é uma questão importante, né? Durante a gravidez, né, tenho aqui estudado com algumas colegas, por exemplo, as vulnerabilidades sociais durante a gravidez, que têm sido, inclusive, aprofundadas na Covid, né? E uma outra questão, né, você tem pré-natal, parto, puerpério, e no parto, né, a gente verifica e estudou isso bastante nos nossos governos e tentou, desenvolvemos sim, políticas, né, em relação a coibir a violência obstétrica. Então, assim, ser mãe não é exatamente um passeio, né? Desde a gravidez, pré-natal, parto, puerpério, ela é também um desafio. E, às vezes, um desafio que é trilhado de forma solitária. Então, acho que essa é uma questão importante para as políticas públicas de saúde. É verdade que muitos dos programas eles estão voltados totalmente para a maternidade, para a atenção materno-infantil, mas não necessariamente para as necessidades sociais, físicas, psicológicas dessas mulheres que estão trilhando o caminho da maternidade. Ademais, né, todas nós sabemos que nesses tempos, né, a gente tem cada vez mais mães, avós, né, que cuidam sozinhas, né, a partir das suas próprias rendas, dos seus filhos, dos seus netos. Então, essa eu acho que é uma questão importante, né, porque a gente discute, sim, e debate, e precisa construir políticas de proteção à maternidade, de proteção à mulher, né, que tem filhos, e aos filhos, né, não é fácil criar sem creche, né, sem, às vezes, um emprego razoável, sem escolas, fazer a criação dos nossos filhos. E essa questão da participação social, né, acho que não existiu o SUS, né, o SUS só existe porque existiu um movimento importante, que foi o movimento pela reforma sanitária, no momento da redemocratização, que construiu o Sistema Único de Saúde. Qual a diferença do Sistema Único de Saúde brasileiro? Às vezes aqui na pandemia, né, muitas vezes a Rede Globo fala assim, o Sistema Único de Saúde é o sistema de saúde inglês. É o SUS inglês, é o SUS brasileiro, mas é baseado no Sistema Único de Saúde inglês. Não é. O Sistema Único de Saúde, a grande diferença que o nosso Sistema Único de Saúde tem é a participação social, é a intervenção da sociedade, é a opinião da sociedade, definindo os rumos das políticas públicas. Então, a gente tem, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Maia e Grazi, foi um debate duro, continua sendo um debate duro, né, dentro dos espaços de participação social. Eu citei aqui a Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, eu nunca fui da comissão, mas sempre acompanhei a comissão e acompanhei colegas, companheiras que participaram. A disputa está sempre posta, certo? Quando você fala de maternidade, você não quer discutir violência obstétrica, nem quer discutir a proteção a essa mulher que quer ser mãe. E quando você fala de uma outra perspectiva, né, de demandas de saúde da mulher que não envolvem a maternidade, isso também está em disputa de novo, porque, sim, quando é maternidade, não quer cuidar da mãe. Quando não é maternidade,
querem apagar do debate, porque entra por um momento que é o protagonismo feminino, exercendo o protagonismo feminino e visualizando a partir desse protagonismo e da sua diversidade a condução de política de saúde. Então, é assim, não é uma disputa nacional, uma disputa internacional, mas aqui no Brasil eu creio que a gente tem um movimento forte e avançado em todas as áreas para isso, para conquistas. E só terminando, falando aqui para a Grazi, na primeira Conferência Nacional de Saúde da Mulher, lá em 1986, não tem a palavra lésbica, não tem a palavra, não tem essa consideração de que nós temos mulheres que são homossexuais, mas depois, 30 anos depois, 25 anos depois, já no PNAISM e mesmo nas últimas conferências, isso aparece com força. Então, eu acho que isso é resultado de participação social. E é resultado de muita participação social e da própria organização do movimento de lésbicas e bissexuais, que até então estava muito ligado, né, ao movimento feminista e homossexual, entendendo como movimento gay, voltado para essas pautas, e que depois, né, vem, final dos anos 90, início dos 2000, se organizando de uma forma mais ocupando espaços, o que foi proporcionado também pela gestão, né, PT, que aí a gente entra em 2000, nos anos 2000, com uma gestão onde, como a Eliane disse, né, tínhamos a Fernanda Benevenuti no Conselho Nacional, tínhamos outras travestis e outras transexuais, tínhamos lésbicas, bissexuais no Conselho, e não só, né, no nacional, mas nos municipais, estaduais. Então, há uma organização maior do próprio movimento social que passa de uma forma mais politizada a atuar para suas demandas. E é muito interessante, né? A Eliane estava falando, eu estava pensando, porque você fala muito, né, na questão materno, por exemplo, né, para as mulheres cis e hétero. E quando chega, né, na questão materna das lésbicas e bissexuais, não, é como se não houvesse. Das trans, então, nem se pensa. E é um campo muito grande de disputa, principalmente no momento atual que a gente entra, né, que a gente está vivenciando aí até um pouco antes do golpe de 2016. Com um neoconservadorismo gigantesco e interferindo, né, na criação e execução de políticas públicas, e onde essa noção de família, então se vai ter, né, a mulher vai ser mãe, tem que ser dentro de uma família cis, heteronormativa, ou seja, aquela família doriana, né, de café da manhã, papaizinho, felizinho, branco, com a mamãe felizinha branca, com seus 2 filhinhos, de preferência um casal de filhos brancos, né? Então, excluindo todas as outras formas de família, é só ver o que tem acontecido, né, no Ministério da Damares, né, o que se considera como família, e toda a discussão do Disque 100, né, onde se tornou um lugar para, inclusive, criminalizar o movimento social, né, por desvirtuar, ir contra, né, todos os preceitos supostamente normais, né, de normalidade. E aí a participação social, ela também nunca foi muito fácil nos espaços, né, mesmo no espaço da saúde, que teve sempre uma tradição, né, pelo movimento sanitarista, como a Eliane trouxe, o movimento de reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Então, a saúde já é um campo que, por si só, né, desde a sua história, tem isso de estar ali, né, usuários e usuárias dos serviços, profissionais, as pessoas participando ativamente. Mas mesmo dentro desses espaços, o que a gente vê muitas vezes é o impedimento por profissionais e por governos da participação social, dos movimentos sociais. Seja desde assim, declaradamente, como seja não informando datas, por exemplo, de reuniões,
não informando onde elas vão acontecer, porque eu dou aula, né? E quando eu digo para os meus alunos, minhas alunas, olha, na sua unidade de saúde tem reuniões mensais, no mínimo, onde você pode participar enquanto usuário e usuária, para participar ali da construção daquela unidade de saúde. Tem, professora? Tem, gente. Mas eu nunca vi, eu vou na unidade de saúde e nunca vi. Vai lá e pergunta. É um direito que você tem, porque não é divulgado. Porque incomoda, a participação social incomoda. A nossa participação mexe com as estruturas. A gente pressiona, a gente tensiona e a gente questiona isso que é tido como o correto, o normal. E isso, né, as pessoas não querem muito ter junto para o diálogo, não. Então é algo que a gente tem que estar sempre lutando por esses espaços. E só para finalizar, eu estava aqui lembrando, né, que mesmo com a lei do SUS, né, lá de 90, a própria Constituição que garante, né, o controle social, a participação social, em 2013 a presidenta Dilma teve que fazer um decreto para regulamentar mais ainda essa obrigatoriedade da participação social, do controle social, porque não era em muitos espaços efetivado. Então, como isso é muito difícil ainda, né, a gente precisa caminhar bastante para que haja uma democracia de fato, em todos os espaços. Uhum. E em 2019, né, Grazi, o atual não presidente do Brasil, a atual pessoa que está ocupando aquela cadeira e, infelizmente, né, está promovendo Bolsonaro, tentou desmontar ainda mais a participação social a níveis de conselhos, e então a gente percebe que, ao passo que a participação social ela é uma forma, né, a gente já se colocar como sujeitos, por isso que de cara ela incomoda, independente do que a gente vai falar ali, só o fato da gente estar falando já é uma coisa que incomoda, porque a gente está se colocando como sujeitos. E pior ainda quando para eles, né? Pior para eles e melhor para nós, quando a gente consegue realmente pautar as nossas políticas enquanto mulheres diversas, enquanto pessoas diversas. O poder público também tem um papel, né, na participação social, que cabe a ele reforçar essa participação social e, infelizmente, a gente vem vivendo tempos em que a direita vem tentando, a extrema-direita, né, vem tentando desmontar essa participação social, que é um instrumento muito importante nosso de luta, né? Então, realmente, as pessoas se apropriarem de que existem, né, esses espaços é muito importante. Eu queria tratar uma outra questão, queria ver se a gente conversava de uma outra questão, porque na aula 4, a Eliane dá um panorama da questão da saúde mental das mulheres, e eu queria aproveitar o fato de que a Graziella é psicóloga, para a gente conversar um pouco mais sobre isso, aprofundar essa questão, né? Então, a questão da saúde mental, a falta de saúde mental, ou então a dita loucura, historicamente foi utilizada para deslegitimar as mulheres e as pessoas LGBTs, no sentido que a gente estava falando das pessoas que não seguem esse normal, que é, na verdade, um normal muito autoritário, né? Que você só pode ser de um jeito e nenhum outro jeito é válido, então isso não tem nada de normal, isso tem apenas de autoritarismo, muito embora a gente, né, considere normal nessa sociedade também, para a gente se questionar o que é essa loucura, o que é esse normal, porque as mulheres e as pessoas LGBTs eram deslegitimadas dessa forma, né, entre outras. E, ao mesmo tempo, a saúde mental é uma pauta de luta, da luta, né, e tem a saúde integral, ela passa da gente entender que a saúde está em todos os momentos da nossa vida, enquanto mulheres, que nós não somos aparelhos reprodutores e que nós temos o direito de decidir sobre a nossa sexualidade e sobre, enfim, planejamento familiar e tudo que a gente já conversou hoje, mas também compreender que a saúde integral, ela significa, como a Eliane até colocou na aula 4, né, uma saúde física, mental e espiritual, né?
e emocional, então ela é uma saúde integral. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa questão da saúde integral das mulheres. A gente tem uma situação na pandemia, trabalho de cuidados, o trabalho em geral se intensificou muito, isso está causando muito sofrimento psíquico às mulheres, e a gente tem uma questão também que queria trazer, né, do fato de que a juventude LGBT também está em sofrimento psíquico, né, mais do que a juventude heterossexual, por ser LGBT. Então, talvez a gente pensar um pouco, questionar como que a gente pode reconstruir esses parâmetros do que é dito considerado normal, em busca também da gente ter uma saúde psíquica, emocional, espiritual, além de física, e, portanto, integral. Aí, não sei quem das duas gostaria de começar, eu gostaria muito de ouvir ambas. Estou ansiosa por essa pergunta também. Quer começar, Eliane? Posso falar? Posso, sim. Eu queria só voltar um pouquinho, antes de falar de saúde mental, falar assim, olha, a política nacional de atenção integral à população L, a gente, óbvio que vai avançando, mas a população LGBT, ela é de 2011, né? Então, assim, ela é porque a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, revisitada, é de 2004, primeiro mandato do governo Lula. A Política Nacional de Atenção Integral à População LGBT, de 2011, governo da presidenta Dilma, né? Então, ambas foram construídas com muita participação social. Agora, eu queria dizer o seguinte, não tem participação social sem investimento público também, certo? Eu acho que a gente careceu muito de investimentos em movimentos sociais, em investimento público, certo? Precisamos fortalecer os movimentos sociais, certo? E essa política, ela precisa ser valorizada no próximo período. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é bastante compreensível. O movimento sindical, certo, tem sido cada vez mais fragilizado, porque recursos públicos que vinham para o funcionamento desse movimento, eles foram cortados pelos governos neoliberais. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha investimento nos movimentos. Os movimentos não vêm só do voluntariado, eles também precisam de recursos para discutir, para se desenvolver, para fazer seus estudos. Eu defendo isso. E a Política Nacional de Saúde Integral à população LGBT, ou mesmo de atenção integral à saúde da mulher, da população dos povos do campo da floresta, certo? Elas tiveram investimento com criação de grupos, né, com abrigar dentro dos governos essas questões de formulações políticas. E queria dizer isso porque eu acho que é isso, assim, tem que ter protagonismo social. Agora, o protagonismo social não nasce das árvores, né, nem dos solos, ele nasce também de investimentos públicos, né, em movimentos porque os movimentos precisam pelo menos ajudar a ter apoio para fazer os seus estudos, né, as suas pesquisas, a partir da sua perspectiva de movimento e nem sempre da perspectiva de um governo. Acho que é isso. E é óbvio que a perspectiva do Bolsonaro destruir os movimentos sociais, e eles estão resistindo, todo mundo está na resistência, e acredito que esse ano a resistência aumenta para que a gente tenha uma reversão desse quadro com a eleição do presidente Lula em 2022, né, para voltar a ser feliz, né, porque esse país está muito trágico. E aí é isso que eu quero entrar aí já na parte de saúde mental. A saúde mental, ela é o resultado do ambiente em que você vive, né? Um ambiente onde falta democracia, onde falta acessibilidade para as questões sociais, onde falta emprego, onde falta moradia, certo? Onde falta acesso ao serviço de saúde, né? Onde falta acesso ao serviço de educação, e vai fazendo com que você tenha cada vez mais os problemas que você vive vão ficando numa perspectiva individual e construindo um grande sofrimento, né? A gente precisa entender que o que a gente vive são questões coletivas, portanto, enfrentadas coletivamente, a gente pode buscar soluções, mas
Quando vem tudo para o individual, certo? Como eu disse na aula, em vez de ir para fora, vou dizer, todo mundo na minha rua está desempregada, todas as mulheres da minha rua têm que pegar um ônibus lotado, certo? Estamos no meio da Covid, estamos no meio da pandemia, esses problemas precisam ser minorados para que eu tenha mais segurança para ir para o meu trabalho, ou que eu não precise ir para o meu trabalho com a frequência que eu vou, certo? Tá tudo vai ficando tudo no âmbito individual, e nós precisamos tirar do âmbito individual e jogar para o coletivo, porque no âmbito individual, como eu disse na aula, leva à medicalização. As pessoas começam a sofrer, começam a usar psicotrópicos. Você pergunta para uma colega, como é que você vai? Ah, não estou dormindo bem, mas eu estou tomando bola e aí eu durmo. Mas daí vai ficar difícil, porque essa pessoa vai se viciar, ela não vai conseguir mais sair desse... o corpo dela começa a seguir um outro padrão de organização da sua própria vida, ou seja, com o medicamento entrando dentro da sua vida, né, como um jeito de acalmar fisicamente, né, mas isso não é mental, não é mentalmente, porque mentalmente nós temos uma série de disputas sociais, acho que essa é a questão que nós estamos vivendo hoje, né, o que eu disse na aula, vou terminar. O que a gente tem feito aqui? A gente teve uma experiência aqui em Brasília, difícil, mas que a gente está tentando alimentá-la, que é de aproximar a escola do CAPES e do Centro de Saúde. Para quê? Para ter outra perspectiva de vida, ou de visão sobre o sofrimento mental, por exemplo, das professoras lá do ensino fundamental na volta às aulas sem vacinação, com a criança passando fome. É tudo isso junto, entendeu? Então, a gente está tentando aproximar. Não é fácil, deveria ser uma política pública, não é também, certo? Mas a gente tem tentado fazer solidariamente. Então, é isso, assim, toda vez que os problemas de saúde vêm para a perspectiva absolutamente individual, causará sofrimento. Tem que ir para outra perspectiva. São questões coletivas, são os determinantes sociais da saúde, são os condicionantes sociais da saúde. Não dá para ter saúde sem moradia, certo? Sem trabalho, sem transporte, sem educação, sem emprego. Não dá, né? Porque nós, como somos classe trabalhadora, a gente vende a nossa força de trabalho, certo? E isso daí determina todo o nosso desenvolvimento social e a nossa saúde também. Desculpa se eu passei um pouco, mas era para algumas ideias. Maravilha, Eliane. E no encontro, né, disso que a Eliane está trazendo, a psicologia, a psiquiatria, as ciências psis, elas têm um papel muito grande nessa medicalização, nessa partir, né, criar uma régua. O Canglian traz isso, né, como se fosse uma régua do que é normal, e o que foge a gente vai patologizando. E aí a gente acaba patologizando e individualizando, porque é o sujeito que não é normal, não é aquela régua que é o problema, não, é o sujeito que está fugindo dela. Então, até bem pouquíssimo tempo atrás na história, a homossexualidade era doença. Até bem mais recente ainda, ser travesti, ter uma identidade de gênero, né, não cis, era uma doença. E como se o sofrimento viesse da sua própria condição. E aí, né, usando o exemplo também que a Eliane trouxe, como se o sofrimento da mulher, mesmo ela, né, sendo cis, hétero, então independente, né, da sua orientação sexual ou identidade de gênero, viesse da sua condição de ser mulher. E isso a gente viu muito, né? A obstetrícia fez isso bastante. Se a gente não segue, tá louca, né? A gente vai usando essa patologização. E essa individualização, ela patologiza. E, para além da medicalização, a gente tem um outro problema muito grande na nossa sociedade, que é a exclusão social, que maximiza ainda mais, né, esse próprio sofrimento que a pessoa tem. Então, ao invés da gente
cuidar, agregar e pensar, né, de forma ampla como melhorar a saúde mental das pessoas, a gente maximiza esse sofrimento mental ao excluir. Hoje nós temos uma volta com o governo Bolsonaro dos manicômios. Ah, mas não tem manicômios. Não, mas o investimento não está indo mais para CAPS, por exemplo, para RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, né, na atenção básica, para os NASFs, que são os núcleos de apoio à estratégia de saúde da família, onde tem, né, a interdisciplinariedade, e estão indo para onde? Para a comunidade terapêutica. O recurso está indo todo para a comunidade terapêutica. E comunidade terapêutica, atualmente, são os nossos novos manicômios. Eu sempre digo que a gente está vivendo o momento da reforma psiquiátrica. A gente teve, né, lá em 2001, com a Lei Paulo Delgado, a reforma psiquiátrica, né, a consolidação de todo um movimento antimanicomial, e aí a gente tem, né, atualmente algo que com muita luta, né, para ser implementado, porque o manicômio dificilmente sai de dentro de nós, pessoas, essa lógica manicomial, né, e aí com muito trabalho, muito investimento, muita formação, foram sendo implementados vários serviços substitutivos, e a gente chega agora num momento onde a comunidade terapêutica é o foco. Então, ao invés de eu ver, por exemplo, né, essa questão dessa mulher que está ali passando fome, não tem dinheiro para alimentar seus filhos e suas filhas, não sabe se amanhã vai estar viva ou não, se vai apanhar e vai morrer pelo marido que está ali dormindo do lado dela, o cara pode pegar e matar ela, feminicídio, ou a mulher trans morrer daquelas formas assim de crueldade que são com requintes de crueldade, né? Os assassinatos de travestis transexuais têm requintes de crueldade, de lésbicas também. Não sabe se vai morrer, e aí pega essa pessoa, ela é o problema, interno. Faço o quê? Interno. Então, a gente é uma política, na verdade, que a gente vive, acho que mais do que uma política da medicalização, que ela existe sim, mas é a política da morte mesmo, a necropolítica que a gente tem vivenciado. É a política do deixar morrer e do matar mesmo, né? Porque a partir do momento que eu não considero todos esses fatores, a partir do momento que eu culpabilizo o sujeito pelo seu sofrimento, então um jovem, né, como a Maia trouxe, um jovem LGBT que tem tentativa de suicídio muitíssimo maior, gente, 5 vezes maior do que jovens cis héteros. Se já é alto o número, né, de suicídio entre jovens no Brasil, que é um número bem alto, entre jovens LGBTs é muito mais alto. E aí é por quê? É falta de Deus? Ah, é porque ele é fraco. Ah, é porque ele é gay. Por isso que ele está se matando. Não, é por toda a violência que está sofrendo. Então, a gente se desresponsabiliza enquanto governo, enquanto sociedade, e culpabiliza o indivíduo, e ainda vai lá e segrega esse indivíduo. Então, você quer morrer? Então vai lá ser internado e morre logo de uma vez. Basicamente é isso, é cruel, é difícil falar isso, mas basicamente é isso que a gente vivencia hoje. E que nós temos que olhar para isso. Enquanto nós não desconstruirmos essa cis-heteronormatividade, o patriarcado, não desconstruirmos essas políticas de... não são nem políticas, né? São não políticas, eu não consigo nem falar como políticas. São não políticas. Se a gente não desconstrói isso, a gente não vai promover saúde mental, saúde integral das pessoas. E a gente vai continuar segregando e medicalizando as pessoas individualmente e matando elas. É mais ou menos isso. Achei muito interessante que nesse debate de hoje, de Saúde Integral da Mulher 2, em diálogo com o debate Saúde Integral da Mulher 1, a gente percebe que a integralidade da saúde, ela envolve não só todos os momentos de vida, não só a diversidade das mulheres, não só
todos os aspectos da saúde física, mental, emocional, espiritual, mas ela também significa uma saúde coletiva, uma saúde que a sociedade esteja tendo esse acesso a hábitos saudáveis, e isso vai para além, né? Não só dentro do sistema de saúde, como também as dicas que a gente aprendeu aqui com as nossas professoras maravilhosas, condicionantes de saúde, determinantes sociais, também é uma outra forma de chamar que a gente viu, mas entender que a saúde, ela é parte, para a gente ter saúde, a gente tem que estar, o todo tem que ter saúde em vários aspectos. Eu achei muito interessante esse ponto que vocês trouxeram, de que a individualização, ela patologiza, e junto com a exclusão social, a gente tem, de fato, uma política que é contrária ao que a gente busca na saúde, que a política da vida é a necropolítica, a política da morte. Então, a gente tem dois modelos de saúde aqui em discussão, como foi colocado nas aulas também, né? Uma política que prioriza a vida, que prioriza a integralidade, que prioriza o coletivo, que compreende que a gente não tem saúde plena se o restante da sociedade, né, a gente, enquanto parte da sociedade, não tivesse a saúde plena. A gente viu também no bloco 1 também que isso também depende da saúde do meio ambiente também, com a Maria Flor, que trouxe a questão das mulheres indígenas. Então isso tem a ver com comunidade, isso tem a ver com social, com o coletivo. E é por isso que é fundamental a gente, enquanto mulheres do PT, estar apropriada desse debate da saúde da mulher, porque isso é uma forma da gente, né, promover uma vida melhor, com mais saúde, com vida, sem violência, viver sem violência, sem ter que passar por situações de violência, de vários, né, seja no sistema de saúde, seja em outros sistemas públicos, e compreender qual que é o papel do Estado que a gente defende enquanto movimento social, enquanto movimentos sociais que compõem, que sempre compuseram e compõem também a luta do Partido dos Trabalhadores e a luta, né, da democracia. Então, eu queria agradecer demais a presença da Eliane Cruz, agradecer demais a presença da Graziele Tagliamento, agradecer também a aula da Chopeli Santos, dizer que esse bloco foi incrível, acho que ele está realmente muito legal e gostei muito do debate de hoje também, aprendi bastante, de novo, já tinha aprendido bastante assistindo às aulas de vocês, mas eu acho que a formação e a formulação das mulheres do PT é feita assim também, na troca, na construção coletiva, na construção de sínteses, nas diversas opiniões que a gente tem, e na nossa ação coletiva, né, que a gente falou tanto na participação social, para a gente construir um mundo orientado para a política da vida, da saúde coletiva, que a gente falou. Então, agradecer mais uma vez, e é isso. Foi ótimo, gente. Vocês são incríveis. Eu adorei. Obrigada, Maia. Obrigada, Graziele. Muito bom. Obrigada. Foi muito bom mesmo, gente. Obrigada. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Na próxima semana, vamos rever o programa sobre gênero e cidade. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.